delas, com certeza. Ainda assim, tentarei dar-vos mais 2 ou 3 notas que julgo que era importante hoje fazer aqui. A CDU apresenta neste momento, publicamente, os seus candidatos aos órgãos máximos do poder local democrático do Concelho de Coimbra, à Câmara e à Assembleia Municipal. 15 nomes de uma lista para a Câmara Municipal, 45 nomes de uma lista para a Assembleia Municipal de Coimbra. 60 homens e mulheres, muitos dos quais bastante jovens, algo que eu chamava aqui a atenção. Homens e mulheres do PCP, dos Verdes, sem partido, mas tudo homens e mulheres com ou sem partido político que decidiram em boa hora tomar partido. E tomaram partido independentemente de estarem ou não inscritos num destes 2 partidos da coligação. Porque são homens e mulheres que ao longo dos tempos, e a ver a lista, têm contribuído de forma decisiva para as principais lutas deste Concelho, nas reivindicações, nas transformações que tem sido possível fazer, nos vários movimentos sociais, nos vários movimentos de cidadania, têm sido os movimentos que têm sido realizados neste Concelho. Coimbra e o país têm sido, desde há várias décadas, governados por 3 partidos. 3 partidos a quem chamam os partidos do arco do poder e que, ora, em coligações diversas, por vezes em matrimónios, por vezes em relações mais ou menos infiéis, esses 3 partidos têm governado o país. E assim também tem sido neste Concelho de Coimbra. Exatamente o mesmo. As principais responsabilidades sobre o destino deste Concelho têm estado na mão dos mesmos, que pouco ou nada se distinguem nas questões essenciais. E de facto a CDU, a listas que hoje agora aqui apresentamos, são a alternativa ao mais do mesmo dos últimos tempos. A CDU reafirma neste momento a valorização deste poder local democrático que nasceu do 25 de Abril e que ficou plasmado na Constituição de 76. Sabemos que o poder local, conforme está desenhado no quadro legal em vigor, já está desvirtuado daquilo que foi inicialmente plasmado na Constituição, daquilo que o povo escolheu nas ruas e os constituintes depois transcreveram na Constituição. Nestes anos houve uma enorme centralização do poder nos presidentes de câmaras, novas leis de financiamento e, mais recentemente, neste longo processo, leis de extinção de freguesias, leis de compromisso, enfim, um conjunto vasto de legislação que mais não faz do que ser um atentado ao poder local democrático que eles bem entendem que é, de facto, uma das grandes conquistas da Revolução de Abril. Pretendem reduzir à insignificância de alguns poderes paroquiais, à moda do antes 25 de Abril, este poder local, mas não o conseguiram, não o vão conseguir pela determinação do povo português. A CDU é hoje alternativa. No atual quadro em que o país se encontra, e aqui já largamente descrito, sob um pacto de agressão imposto por uma troika externa e submissamente aceite por uma troika interna, neste quadro, que no nosso espaço local tem também o seu reflexo, a CDU é a solução, é quem pode oferecer aos cidadãos algo diferente mais do mesmo. Depois de largos anos de uma gestão do PS com Manuel Machado, seguiram-se anos de gestão PSD-CDS. No essencial, nas questões cruciais, será difícil encontrar diferenças. Aliás, é assim que se entende que em muitas das principais deliberações, pelo menos aquelas que são cruciais e determinantes para a vida do Concelho, para a vida coletiva de Coimbra, o PS tenha estado ao lado da maioria de direita. Deste modo, só podemos afirmar que, de facto, a CDU é a alternativa e concorre para governar este Concelho. E tem provas dadas e tem prestado contas às populações. Os candidatos que agora aqui apresentamos são muitos dos cerca de 70 eleitos nas Assembleias de Freguesias, dos eleitos nas 5 juntas de maioria CDU, dos eleitos em executivos de junta que não são de maioria CDU, dos 4 eleitos diretos na Assembleia Municipal, a que se junta também um vereador da Câmara eleito pela CDU, um vereador da Câmara de Coimbra, concorre a Presidente da Câmara de Coimbra. Temos um vasto património de proposta, de denúncia, de interpelação, de mobilização dos municípios, dando voz às críticas e anseios das populações. Nas ruas, sim, nos locais de trabalho, sim, nas escolas, sim, mas também, obviamente, no poder local democrático, dando eco às reivindicações das pessoas nas ruas e nos locais de trabalho. É um património vastíssimo
uma obra feita com e para as populações, mas sempre, sempre com as populações. A Coimbra tem faltado rumo. A CDU contrapõe a defesa dos serviços públicos, já aqui largamente defendida, contra a privatização desse bem essencial à vida que é a água e tantos outros serviços municipais. Ontem mesmo deu-se mais um passo na reunião de Câmara para a externalização de serviços municipais. Pouco a pouco há um conjunto de serviços de higiene, de limpeza, de jardins, etc., que têm vindo a ser externalizados. O argumento é sempre o mesmo, há falta de pessoal. O objetivo é também sempre o mesmo, é chegar à privatização destes serviços, como também dos transportes, enfim, da água, naturalmente. Esse, aliás, ninguém esconde. A ministra Assunção Cristas dizia há poucos dias, ela própria dizia há poucos dias, bem na página do Governo, que o grande objetivo é privatizar a água, está escrito em muitos outros sítios, e que isso será possível depois das eleições autárquicas. Bem na página do Governo, de há 3 ou 4 dias atrás. Ora, a CDU esteve e estará na primeira linha, nos órgãos próprios, nos locais de trabalho, nas tais ruas, praças e todos os locais onde estão os cidadãos, em defesa destes serviços públicos, dos Correios, do Serviço Nacional de Saúde, da saúde pública de qualidade, enfim, em defesa dos serviços públicos para os cidadãos. Os habitantes de Coimbra conhecem-nos, das batalhas pela exigência da construção do hospital pediátrico, nas batalhas em defesa da ortopedia do pediátrico, nas batalhas em defesa dos covões, nas batalhas em defesa dos Correios como um serviço público fundamental, tem sido fundamental até para a própria identidade do país. Enfim, nas batalhas pela defesa das maternidades, do hospital militar, enfim, um conjunto vasto de serviços que têm vindo a encerrar e contra os quais temos levantado uma luta acesa e continuaremos a fazê-lo. Pelas refeições escolares de qualidade, etc, etc. Na defesa de direitos dos trabalhadores de autarquias, contra o encerramento de serviços também, estão aqui jornalistas, naturalmente manifestámos e contra o encerramento dos serviços da Lusa, por exemplo, na defesa da liberdade de informação. Talvez valha a pena recordar que só a CDU votou contra a proposta do início do mandato do PSD, no sentido de excluir os órgãos de comunicação social das reuniões de Câmara. Alguns vereadores do Partido Socialista votaram contra, outros abstiveram-se, não entendendo com certeza que na altura era importante a presença da comunicação social e a transparência, podendo veicular para os cidadãos tudo o que se passa nas reuniões de Câmara. É óbvio que em período eleitoral mudaram de opinião, todos mudaram de opinião. A CDU bateu-se pela concretização de direitos fundamentais, pela defesa do direito à habitação. E já aqui foi dito, nós estamos num concelho onde há 11.750 casas vazias. Mas estamos também num concelho onde há centenas e centenas de famílias a viverem em péssimas condições, sem habitação condigna, mínima, em que estão a cair na miséria cada dia que passa, e novos cidadãos de Coimbra, pertencentes àquilo que habitualmente até chamamos das classes médias e médias baixas, estão agora a recorrer à procura de ajuda, a recorrer a serviços municipais, à procura de ajuda para terem apenas um direito que está consagrado na Constituição, no artigo 165º, que é o direito à habitação. Mas tantos outros direitos estão lá consagrados, não é? A começar pelo direito ao pão, à saúde, à educação, e todos eles têm sido postos para trás das costas. Assim, amigos e camaradas, a CDU é a alternativa, com provas dadas, com um projeto de cidade e de concelho, traduzido num programa autárquico, que fruto deste património e de linhas fundamentais que estão a ser, desde há algum tempo, ultimadas na discussão com muitos e muitos amigos, num largo espaço de intervenção coletiva e da qual, muito em breve, daremos conta final desse programa elaborado de uma forma coletiva, participada, ouvindo muitos e muitos cidadãos das várias áreas de intervenção, muitos dos quais, até hoje pelo menos, não eram apoiantes da CDU. Mas desde já vos digo que muitos, ao construírem, ajudarem a construir o programa, vêm, pouco e pouco, a revelar-se apoiantes da CDU e alguns integram já, inclusivamente, as listas que hoje aqui apresentamos. A CDU defende a liberdade criativa dos agentes da cultura, que o Manel há pouco falava, não é? O acesso de todos à cultura só possível com a solução de políticas governamentais justas, tal como em muitas e muitas outras áreas. Sem deixar de pugnar por políticas nacionais justas, os eleitos da CDU comprometem-se em desenvolver um programa com estas linhas fundamentais que, como há pouco dizia, ultimamos e que em breve apresentaremos à cidade. Camaradas e amigos, realizamos eleições autárquicas num quadro em que estão cada vez mais difíceis os tempos que correm. Sobre muitos dos nossos concidadãos, também sobre os habitantes do concelho de Coimbra, abate-se a hipoteca de direitos fundamentais, a própria dignidade de cada um e a sua liberdade.
direitos humanos cada vez mais equiparados a bens de luxo, como se fossem bens de luxo. A CDU defenderá em todos os lugares, em todos os órgãos institucionais, como na rua, todos esses direitos. A CDU não renega o seu património construído com trabalho, honestidade e competência, que aí está bem visível. Mas a CDU é sobretudo uma força de confiança para o futuro. E é uma força com proposta. Amanhã mesmo decorrerá uma Assembleia Municipal extraordinária para discutir as questões do património da humanidade. Proposta da CDU e uma proposta que é feita à Assembleia no sentido de convidar em Coimbra as pessoas que possam vir a contribuir decisivamente para esta discussão. Veremos amanhã quem é que a mesa da Assembleia Municipal de Coimbra terá chamado para esta ampla discussão. Mas é a CDU que está altamente preocupada, naturalmente, com a oportunidade que é enorme neste momento, mas que pode passar ao lado se não fizermos tudo por isso, aliás, como há pouco o Avalanche Nunes aqui referia. Coimbra pode contar com os homens, mulheres e jovens da CDU. A CDU traduz esse trabalho de honestidade e competência, esse património, um programa, o exercício efetivo da cidadania, que é a participação com as populações, nas lutas das populações. E essa é a alternativa necessária. Uma cidadania que é a participação nas lutas das populações com as populações. São estes os candidatos autárquicos aos 2 órgãos de âmbito concelhio. Jovens, homens e mulheres, que todos nós conhecemos pela sua intervenção cívica. Também por todo o Conselho, deixem, quase para terminar, vos deixo aqui este registro, estão a ser divulgados os candidatos e os programas para as 31 freguesias de Coimbra. Não me enganei, são 31 freguesias, por causa de uma lei iníqua, obrigadas a agrupar-se em 18 freguesias, mas naturalmente o nosso compromisso dos eleitos da CDU é continuarmos a batalhar pelo interesse das populações, pelas suas freguesias. A população de Coimbra viu-nos em todas as lutas, nos pequenos lugares, nestas 31 freguesias, nos bairros e ruas, na cidade, dando o rosto às propostas para o desenvolvimento do Concelho, lutando por uma vida melhor. Está assim, pois, nas mãos dos cidadãos do Concelho de Coimbra a possibilidade de mudar o destino da cidade e do Concelho. E essa mudança passa pela CDU, com a CDU com toda a confiança. Viva!